Bem, aqui nós vamos ter mais um exemplo, né, para determinarmos o eletroduto. Aqui é a caixa de passagem 1 e a caixa de passagem 2. Temos o exemplo aqui, esse exemplo é o mais clássico dos clássicos, né? Quando eu estudei no Senai, há alguns anos, mais de 20 anos, eu vi esse exemplo. Então vamos lá, né? Mais de 30 anos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular a mesma situação. Só que agora, pessoal, eu vou fazer um outro trabalho, né? Ao invés de eu calcular as áreas, né, dos fios igual eu vinha fazendo, eu já vou partir direto, né, aí para a seção externa. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem que a seção externa dos fios por essa tabela aqui. São todos cabos. Esses condutores aqui são todos cabos. Então eu tenho 3 circuitos dentro de um eletroduto. Tá bom, pessoal? E aí, uma coisa interessante, né, que a gente tem que falar que a gente pode ter dentro de um mesmo eletroduto 3 sequências diferentes. Então eu posso ter o 2,5, o 4 e o 6. Estão na sequência. Eu não poderia ter 1,5 e 6. Tá? 1,5, 4 e 6. Eu não poderia ter dentro do eletroduto, pois no processo de enfiação eu posso romper esse fio. Tá bom? Então eu posso ter 4, 6, 10, 2,5, 4 e 6, mas não posso ter 2,5, 6 e 10. Tá bom? Então tem que ser em 3 sequências, tem que ser sequencial. Né? Então eu posso ter dentro do eletroduto 3 sequências de bitolas diferentes. Eu posso ter o 1,5, 2,5, 4. Eu posso ter o 2,5, 4 e o 6. Eu posso ter o 4, o 6 e o 10. Eu posso ter o 6, o 10 e o 16 e assim. Eu não posso ter o 2,5 e o 6 no mesmo, né? O 2,5, o 6 e o 10. Eu posso ter o 2,5, o 4 e o 6, mas eu não posso ter o 2,5, o 6 e o 10. Tá bom? Tem que ser sequenciais próximas aí, né? Para fazer esse cálculo. Então agora eu vou tentar trabalhar de uma outra maneira diferente, mas que vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Eu já vou trabalhar com a seção externa das áreas desses condutores, né? Então se eu pegar o fio de 4 milímetros quadrados, né? 4 milímetros quadrados, algumas tabelas já dão a seção externa desse condutor, que é a área externa do fio, já contando com a capinha. Então a seção externa, se eu for olhar na tabela, né, para o cabo de 4 milímetros quadrados, eu vou ter o que? Eu vou ter 13,8 cada cabo. Cada cabo de 4 milímetros quadrados vai ter a área, contando com a capinha do fio, né, de 13,8 milímetros quadrados. Então, cada fio, né? Porque a gente tem a parte condutiva, condutora e a parte da proteção. Então, essa parte externa aqui, né? Desse fio de 4 milímetros quadrados tem uma área aqui, ó. Essa área para o fio de tem bitola de 4 milímetros quadrados. Essa área aqui, ó, é 13,8 milímetros quadrados para um único fio de 4 milímetros. Um único fio de 4 milímetros quadrados tem essa área de 13,8, tá bom? Para o fio de 6 milímetros quadrados, que é cabo, né? Então, um único cabo de 6 milímetros quadrados, eu vou ter a seção externa
desse único cabo de 6 milímetros quadrados. Vou olhar na tabelinha, vai me dar 18,1. Um único cabo de 6 milímetros quadrados vai dar uma área de 18,1 milímetros quadrados, porque aqui é só a parte condutora, né? Aqui, trabalhando com a capinha, dá 18,1 milímetros quadrados. E o de 2,5, um único fio de 2,5 milímetros quadrados vai ter uma seção externa, né? Olhando na tabela, a gente já fez esse cálculo, mas é cabo, né? Um fio de 2,5 vai ter área de 10,7. Posso trabalhar assim também. 10,7 milímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Então é mais uma maneira de eu estar trabalhando aí, né? Facilitando o meu serviço, deixando ele mais rápido, né? Ah, professor, e quando não tiver isso daqui? Bem, aí você usa um paquímetro. Tá bom? Você usa um paquímetro na parte externa aí, né? E usa a equação anterior. É πd quadrado sobre 4. Tá bom? Então vamos lá. Então eu quero achar a seção transversal desses condutores, a área desses condutores, né? Que eu vou jogar dentro do eletroduto. Então vamos lá. Então, circuito 1. Circuito 1 são 3 condutores. Então vou ter 3 condutores vezes a seção externa, que é 13,8. Mais circuito 2. Circuito 2 são 5 condutores. 3 fases, o neutro terra. Então são 5 condutores vezes a área de cada condutor. Cada condutor tem área de 18,1, pois são fios de 6 milímetros quadrados, né? Então vai ser 5 vezes 18,1. Mais, aqui eu tenho 2 condutores no circuito 3. 2 condutores, esse 2 é dos 2 condutores, vezes a seção externa do fio de 2,5 é 10,7. 10,7 milímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Daí é só fazer as equações, né? 3 vezes 13,8 dá 41,4. Então isso aqui vai dar 41,4 milímetros quadrados, mais 5 vezes 18,1, isso vai dar 90,5 milímetros quadrados, mais 2 vezes 10,7. 10,7 vezes 2, isso vai dar 21,4. 21,4 milímetro quadrado. Somando tudo isso daí, eu vou ter 21,4, que já está na calculadora, mais 90,5, mais 41,4. Isso vai dar 153 milímetros quadrados. 153,3 milímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Por isso que eu estou trabalhando com cabos. Para esse 153, como são mais do que 3 fios, né? Eu vou aqui trabalhando com PVC, o valor acima de 153,3. Você imaginar tudo muda o cabo, né? Eu vou ter o 225,6. Eu vou totalmente para lá, vou achar 1 polegada, o eletroduto de 1
polegada. Tá bom, pessoal? Ô professor, mas eu trabalho com milímetros, então o diâmetro nominal desse cara é 32 milímetros. E o diâmetro interno desse eletroduto é de 26,8 milímetros. Tudo bem, pessoal? Daí alguém poderia perguntar: professor, se ao invés de cabos fossem fios rígidos, o que nós faríamos, né? Vou usar o mesmo desenho, tá bom? Vou usar aqui embaixo. Então vamos lá. Então no circuito 1, se fosse ao invés de cabo, esse conjunto aqui nós estamos imaginando todo mundo sendo cabo. Se fossem fios rígidos, né? Como que isso daí ia ficar? Então ia ficar assim. Nós temos lá 4 milímetros quadrados. Qual é a área se for 4 milímetros quadrados de fio? Eu pego a tabela, a área, quando for 4 milímetros quadrados, a área externa é 11,9 milímetros quadrados. Certo? Quando é 4 milímetros quadrados, a área é 11,9 milímetros quadrados. Isso nós estamos pensando em fio rígido. Isso aqui é fio rígido. Pro de 6, né? Que a gente trabalhou com o de 6 milímetros quadrados. Olhando aqui na tabela, para fio, ó, 6 vai dar 15,2. Então, 15,2 milímetro quadrado. Para o fio de 6, bitola de 6, a região externa com a capinha dá 15,2. E para o de 2,5, né? O de 2,5 milímetros quadrados, que é o condutor, a capinha, a área total da capinha externa aí vai ser de 9,1 milímetro quadrado. Tá bom, pessoal? A equação é a mesma. ST vai ser, bem, voltando aqui, né? Circuito 1 são 3 condutores. 3 condutores do circuito 1, né? Então, vão ser 3 condutores vezes a seção externa. E a seção externa do fio, né? Fio rígido, mas a capinha, né? A capinha dá 11,9 milímetro quadrado. Mais o circuito 2. Circuito 2 são 5 condutores. Então vai ser 5 vezes seção externa de cada fio, 15,2 milímetro quadrado, mais circuito 3. Circuito 3 são 2 condutores de 2,5, né? Só que agora aqui o cálculo anterior era para cabo, agora é para fio rígido. Então são 2 vezes 9,1 milímetro quadrado. Tá certo aí, pessoal? Então vamos lá, né? Usando a calculadora aí, que a gente vai ter 3 vezes 11,9. Então nós vamos ter aqui o 3 vezes 11,9. Nós temos o 35,7 milímetros quadrados, mais 5 vezes 15
2,2. Isso dá, isso aqui, ó, vai dar 76 milímetros quadrados, mais 2 vezes 9,1. Isso vai dar 18,2 milímetro quadrado, tá certo? O 2 vezes 9,1, tá certo? O da frente é sempre o número de fios. Somando-se esses três valores né, que a gente obteve aí, então o 18,2 já está na calculadora, mais 76 mais 35,7 igual. A soma desses valores deu 129,9 milímetros quadrados. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabela, né? E vamos ver qual o eletroduto que eu vou usar. Então, ó, tabela 20, eletroduto de PVC, rígido roscável, PVC. Aqui, ó, quando eu tenho um único cabo, não é o nosso caso. Essa coluna é quando eu tenho um único condutor dentro do eletroduto, não é o nosso caso. Essa coluna é quando eu tenho dois condutores dentro de um eletroduto, também não é o nosso caso. Essa coluna é quando nós temos 3 ou mais condutores dentro de um eletroduto. Sim, esse é o nosso caso. Aqui. Vamos trabalhar com essa coluna. Então, vou pegar o primeiro valor acima dos 129,9. O valor que eu acho é 138,6. É o primeiro valor acima do 129. Né? Então 138, vou totalmente para cá e acho o eletroduto de 3/4 de polegada, tá certo? Ou posso, né, a seção nominal desse eletroduto, né, é de 25 milímetros. E o diâmetro interno desse eletroduto, né, de 3/4 polegada, é o diâmetro interno de 21 milímetros. Tá, isso é importante. É o eletroduto de 3/4, né? Tudo bem, pessoal? Olha só a diferença, hein? Quando nós trabalhamos com cabos, para a mesma quantidade de fios, a gente teve um eletroduto de 1 polegada, né? Agora com fios rígidos foi para 3/4. Tudo bem, pessoal? Então daqui a pouco eu passo mais um exemplo aí para a gente estar seguindo, tá bom?